Cada um de nós espera alguma coisa diferente. Nós temos parâmetros para entender se nós estamos numa situação de felicidade ou não, se nós somos felizes ou não. Acontece que o parâmetro para medir a nossa felicidade muitas vezes vem das circunstâncias, de tudo que está acontecendo conosco. Se o parâmetro são as circunstâncias, acaba que as circunstâncias vão ditar como é que vai ser a minha vida, se eu vou ter felicidade, sentir felicidade ou não. Então, se as circunstâncias são boas, se tudo está acontecendo de bom, está tudo dentro do controle do que eu espero, que é normal, eu tenho uma sensação de que está tudo normal, tudo bem, e posso até estar feliz com isso. Mas se as circunstâncias são diferentes e elas trazem frustração, preocupação, eu e você podemos acabar nos deixando levar por sentimentos diferentes, como medo, ansiedade, preocupação. O problema é que a maioria de nós, quando acontecem circunstâncias ruins, mesmo que elas sejam pequenas, nós tiramos o olhar das coisas que estão funcionando e acabamos nos fixando naquilo que não está certo, naquela circunstância que está fora da curva, que está incomodando. E se nós dermos realmente esse poder para elas, isso pode ser muito danoso para a nossa experiência de vida. Dessa forma, qualquer acontecimento que for ruim pode arruinar momentos que seriam importantes, seriam prazerosos, que seriam relevantes para a nossa vida no geral, para as nossas experiências. Como evitar isso? Pode ser que a felicidade em si esteja sim dependente das circunstâncias, mas nós podemos ter alegria. Nós podemos cultivar a alegria e de uma forma que não seriam as circunstâncias que ditariam essa alegria em nós. Eu tenho algumas ideias aqui. Por exemplo, curtir tudo aquilo que a gente já conquistou, tudo que agregou, tudo que foi agregado à nossa vida e que talvez hoje a gente tenha por participar da nossa rotina, a gente não valoriza, a gente não saboreia, nós deixamos de viver coisas que nós esperamos muito por elas. Ou pior, nós deixamos que outras expectativas que não são cumpridas tragam para nós sentimentos ruins que vão arruinar a experiência e as experiências que a gente teria com tudo que a gente esperou, com tudo que nós já conquistamos. Então, por exemplo, uma toalha molhada no lugar errado, que é clichê, pode deixar com que eu não viva a realidade da alegria no meu casamento que tanto esperei. A alegria de ter conquistado um emprego ou uma posição nova no trabalho que eu tinha é vencida pela circunstância da rotina e de acontecer ali coisas que me desafiam e que me deixam contrariar. Curtir esse presente, curtir tudo que nós esperamos, que nós já temos, valorizar isso é um antídoto para que saiamos um pouco do sabor das circunstâncias. A segunda dica é nós relocarmos as nossas expectativas, dar um lugar devido a ela. Expectativas são apenas expectativas. É bom ter expectativas, é importante termos expectativas em relação ao futuro. Só que elas não podem dominar, elas não podem estar em primeiro lugar. A nossa experiência em relação ao que nós queremos, ao que nós desejamos, tem que ser com sabedoria. Se eu desejo alguma coisa, se eu tenho expectativa, trabalhei para isso, isso não aconteceu, é importante eu assumir que tudo tem um momento certo. De repente, aquilo não é o melhor para mim, não é o melhor para minha vida, apesar de eu achar que sim. De repente, aquilo é o que vai realmente acontecer, mas não está no momento certo, eu não estou preparada ainda, eu não tenho os recursos adequados, eu não tenho maturidade. E nós temos que confiar que as coisas acontecem no momento certo. Nós temos que confiar que é melhor acontecer assim, sem atropelo, durante um processo, do que ela vir, do que tudo se realizar quando para nós aquilo vai acabar não sendo algo bom, justamente por não estarmos ainda no momento de viver aquelas experiências. Dessa forma, a gente entende que tudo que nós temos é o momento atual, nós damos a significância para cada coisa. O que não é atual, o que eu não vivo hoje, são apenas expectativas. E isso realmente não deve dominar o que eu sinto e as coisas que eu vivo no meu presente. A Bíblia já ensina:
Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Provérbios 19, 21. Terceira dica, o terceiro antídoto seria nós fazermos uma escolha. Quando a gente faz uma escolha, nós voltamos a nossa atenção para uma coisa e nós decidimos. E às vezes decidir é tudo que é necessário. Porque quando a gente está ao sabor do que vier e nós estamos, como se diz, distraídos para mudar e não ter percepção daquilo que realmente está acontecendo e o que está causando em nós, isso nos deixa muito vulneráveis. Agora, se de antemão eu já sei que numa situação X o ideal para mim é agir de uma forma Y, eu vou estar atenta a isso e vou tomar atitudes de acordo com essa decisão que eu tomei. Então, de repente, a minha escolha é ficar bem independente do que acontecer, ter uma compreensão maior com as coisas que acontecem que fogem do meu controle. Senão, como será o meu tempo fora dos momentos em que as circunstâncias são favoráveis? Como será o meu tempo, como será a minha experiência de vida, o que serão minhas memórias, se o tempo todo eu deixar e mantiver o foco em coisas que não me agradam. Com essa decisão eu posso escolher com o que eu vou preencher meus pensamentos, com o que eu vou preencher meu coração e como eu vou reagir a essas circunstâncias. E você? O que você acha que você pode pensar e programar para você a partir de agora? Quais são as atitudes? Como você quer agir quando coisas também desagradáveis, inesperadas, ou chatas ou ruins da sua rotina acontecerem com você? Você acha que é importante minimizar o poder do impacto que tem hoje as circunstâncias negativas na sua vida? Talvez as circunstâncias mexem com a gente de uma forma mais poderosa por uma falta de noção de prioridades. Porque nós às vezes não entendemos o que são as prioridades. Qual é a prioridade correta para me proteger um pouco dessas circunstâncias? Porque existe uma prioridade, uma ordem de prioridade formatada para que eu fique meio que blindada ou que eu tenha alegria, eu tenha paz, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. Uma das suas prioridades estabelecidas estão numa ordem adequada ao que nos é ensinado, ao que é pregado para nós nas Escrituras? Vamos, por exemplo, pegar as prioridades que normalmente dirigem as pessoas. Geralmente está ligada à área financeira, aos bens materiais ou às pessoas. Não pode ser em relação à saúde, em relação a realizações, em relação ao desenvolvimento intelectual. Existem prioridades que normalmente são as que nós buscamos. Entretanto, se a gente der uma lida na Bíblia em alguns versículos, vai ficar fácil entender que se algumas dessas prioridades que eu acabei de falar for o que domina a nossa agenda, aí nesse caso a gente vai estar sim muito suscetível a nos desanimar, a ficarmos magoados e chateados. Então o primeiro versículo que eu quero dividir com você é: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Deuteronômio 8, 17 a 18. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. 1 Timóteo 6,17. Então, se nós nos fiarmos na riqueza, nos bens materiais, primeiro que não depende de nós, não depende somente de nós alcançar isso ou não. Segundo, que se essas riquezas sumirem, desaparecerem, ou se elas não forem alcançadas, essa circunstância pode sim nos abater. Se a prioridade for o desenvolvimento intelectual, a inteligência. Vamos ver o que a Bíblia fala disso. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios.
e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. 1 Coríntios 1. Em relação às pessoas, expectativas e prioridades relativas às pessoas. Assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Jeremias 17:5. Então, esperar nas pessoas, é importante que nós não andemos sozinhos, é importante que nós vivamos em comunidade, mas a nossa expectativa, a nossa esperança não pode estar nas pessoas, porque hora ou outra nós podemos ter decepções em relação a isso, e no caso, se nós estivermos com a nossa esperança no lugar certo, se o nosso coração esperar no que é firme, no que é eterno, nós estaremos protegidos contra isso. Há também parábolas na Bíblia que nos demonstram quais são as prioridades corretas e aquelas que nós devemos nos afastar delas. Então, lhes contou essa parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A quinta dica é descobrir a configuração. Nós hoje temos uma grande percepção de que muitas coisas são configuradas para que funcionem de determinada forma. O carro foi configurado para funcionar de uma forma X, um computador, o GPS, o seu Google, onde você vai pesquisar. Em tudo há configurações para que as coisas funcionem e a gente receba a melhor performance daquilo que a gente está usando de acordo com aquela configuração. Agora, o que a gente às vezes não percebe é que nós também temos configurações. Nós também fomos configurados no momento da nossa criação. Existem coisas que funcionam para nós, existem coisas que não funcionam. Nós temos um manual, assim como um carro tem um manual onde explica como ele vai ser mais econômico, como ligar a luz, que momento, como traçar, em que circunstâncias traçar esse carro e daí por diante. A nossa configuração também diz o que nós devemos ter, como nós devemos agir, para que nós também tenhamos uma performance melhor, para que tudo em nós funcione também. Se nós queremos ter uma vida abundante, uma vida plena, uma vida de alegrias, existem formatos e fórmulas. As pessoas não gostam muito de citar fórmulas, mas existem disposições sobre o que nós temos que fazer para chegar a esse resultado. As disposições são bíblicas e que está à disposição para o nosso aprendizado. Há muitas pesquisas que indicam que nós alcançamos o melhor em nossas vidas quando nós vivemos a maior parte do tempo no afeto positivo. Nessas pesquisas, eles explicam o que é esse afeto positivo. Esse afeto positivo você sente a maior parte do tempo sentimentos bons, tem pensamentos bons. Isso faz com que os nossos resultados sejam melhores. E a própria Bíblia dispõe isso. Ela dispõe que nós não devemos deixar nosso coração esmorecer, que nós devemos ter fé, devemos ter esperança no futuro, que o ideal é esquecer o que passou, o que não deu certo e focar no que vem em frente, não ficar com os olhos voltados para o passado, mas no que se vive hoje. Dessa forma, tudo em nossa vida, nessa configuração, tudo em nossa vida vai funcionar melhor. E o que eu estou falando é que, em paralelo, nós podemos identificar isso através dessas pesquisas que comprovam que realmente, seguidos essa configuração, por exemplo, disposta em Provérbios, os nossos resultados serão melhores, nossas experiências serão melhores, mais agradáveis. E o fato de a Bíblia também dizer que nós devemos confiar em Deus, porque o nosso futuro pertence a Ele e que Ele é bom, Ele quer o nosso bem, que Ele sabe o que é o melhor para nós, entender que tudo coopera para o bem daqueles que o amam.
Tudo isso vai nos fazer ter paz, ter alegria e contentamento, independente de tudo que as circunstâncias querem nos demonstrar, independente de tudo o que está acontecendo à nossa volta quer nos levar a crer. Nós devemos sempre ter aquela percepção de que os nossos sonhos sempre serão piores do que os sonhos que Deus tem para nós. Porque os sonhos que Ele tem para nós respeitam a nossa maneira de ser, porque Ele nos criou para viver essa experiência, para cumprir essa missão, esse propósito. Nós abrirmos o nosso coração, buscar Deus em oração, fazer o que Jesus ensinou, abrir a nossa perspectiva e começar a perceber tudo de divino que acontece na nossa vida, o mover de Deus na nossa vida. E isso vai nos alimentando a nossa fé, acrescentando ao nosso relacionamento com Ele. E com esse relacionamento, nós seremos guiados, nós somos guiados a entrar nas oportunidades corretas, a evitar as portas abertas que não são para nós, a entender quando as coisas não acontecem do nosso jeito. Ter essa perspectiva nos ajuda a sermos livres. Não se deixe aborrecer quando as coisas ficarem diferentes daquilo que você esperava. Confie e espere em Deus. Ele é poderoso para fazer todas as coisas e Ele sabe de todas as coisas também. Agindo assim, além de mais predispostos a cumprir o nosso propósito aqui nessa vida que é tão fugaz, estarmos preparados para o que vem, para o que é prometido para nós na nossa vida vindoura, na eternidade. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. A dica era essa, faça o que você tem que fazer, mas relaxe, entenda quando surpresas vierem, quando as circunstâncias não forem tão boas assim, e preserve sua fé, preserve a sua esperança, tenha seu relacionamento com Deus, que Ele pode te dar a paz que excede todo entendimento. Um grande abraço, fica com Deus, tchau!